Bom dia, eu sou a professora Marli, professora de língua portuguesa e disciplinas afins. Estou aqui hoje para corrigir a atividade de interpretação e compreensão da videoaula da professora Pampa. Bom, a pergunta de número 1. Diferencie o que é interpretar do que é compreender um texto. Compreender um texto é retirar tudo de dentro dele. Então, eu não preciso ter conhecimento da política, dos assuntos da atualidade, para que eu entenda o texto, porque tudo está dentro dele, escrito. É só copiar, tirar do texto. Esse é o descritor de número 1 da língua portuguesa, que é aquele descritor que vai olhar se o aluno consegue identificar uma pergunta, de retirar, uma resposta de dentro do texto. E interpretar. Inter é fora. Internacional, fora da nação. Interpretar, sair do texto. Então, para isso, é preciso que eu tenha um outro conhecimento além daquele que está ali. Então, eu faço uma associação entre o texto e o meu conhecimento para entender. Até na aula da professora Pampa, ela deixa um exemplo. Se eu disser, ela entrou cabisbaixa. Na compreensão do texto, eu vou dizer que ela entrou de cabeça baixa. É isso que o texto diz. Agora, na interpretação disso, eu vou colocar, ela entrou triste. Cabisbaixa, a gente sabe que quando uma pessoa está cabisbaixa, ela está triste, desiludida. Então, isso é interpretar. É você ir além do que o texto traz, com a sua leitura de mundo, com o seu conhecimento além daquilo que está escrito ali. Ok? Vamos para número 2. Qual a importância das conjunções, preposições, palavras negativas e pontuações dentro de um texto? Bom, essas palavras, elas são muito importantes. Então, quando eu leio um texto, eu vou observando ali as conjunções. O que é uma conjunção? É uma palavrinha que sozinha ela não tem significado. A gente fala que são sem significado. Mas ela tem um valor semântico. O que é isso? Por exemplo, a conjunção mas. Se eu falar assim para vocês, mas, ficou vago. Mas o quê? Então, eu digo assim, ele trouxe lanche, mas não comeu. Então, eu vou unir orações e vou usar uma conjunção. Então, quando eu falo da coesão e coerência dentro do texto, é porque, às vezes, essa união não tem o sentido adequado. Um mas, ele dá uma ideia contrária. Então, a segunda oração, ela é contrária à primeira oração. Se uma pessoa carrega um lanche de casa para a escola, ele carrega para quê? Para comer. E ele volta com o lanche para casa? Trouxe o lanche, mas não comeu. Então, traz uma ideia de adversidade. Estudou para a prova, mas saiu mal. Então, o mas dá essa ideia. Então, essa é a importância da conjunção. A conjunção, ela normalmente, ela vem
ela traz a opinião do autor. Por quê? Porque se eu disser assim, ó, eu entendi a pergunta, mas acho difícil te responder. Então, a segunda oração, ela vai trazer sempre uma explicação de quem está usando. Então, fique muito atento ao uso das conjunções, que depois da conjunção vai vir sempre a opinião de quem está escrevendo. Então, essa é a importância da conjunção. Depois da conjunção, a preposição. A preposição é muito parecida com a conjunção. Aí eu falo, às vezes, no estudo lá das classes gramaticais, né? Estuda a conjunção, a preposição, às vezes pula. E aí o aluno nem sabe qual a diferença disso. A preposição, ela une palavras. Pé, moleque. Pé de moleque. Peguei duas palavras, formei uma nova palavra com o uso de uma preposição. Então, a preposição, ela serve simplesmente para ligar palavras. Fui festa. Eu uso uma preposição no meio. Fui à festa. Comprei. Gosto doce. Gosto de doce. Então, o que une palavras é a preposição. E o que une as orações é a conjunção. Da mesma forma que a preposição tem um valor semântico, a conjunção tem um valor semântico, a preposição também tem. Então, quando eu uso a preposição em, é em cima. É lugar. Então, a preposição em me dá a ideia de lugar. A caneta está na mesa. Aí você fala, uai, cadê a preposição em aí? Em mais a, na. Em mais o, no. O livro está na estante. Então, a preposição em me dá lugar, me dá a ideia de lugar, né? Fiz uma conjunção que usam uma união que fazem muito errado. O concurso é a nível, não é a nível, é em nível, é lugar, em nível. Eu estou no segundo, no terceiro grau, em nível médio, em nível superior e não a nível, né? Então, essa é a importância de conhecer o valor da preposição e da conjunção. E elas têm, né, esse trabalho de ligar e mostrar o sentido, né, do texto. Além da preposição, qual foi a outra? Palavra negativa. Gente, fica muito atento quando você estiver lendo um texto, estiver lá. Nunca, jamais, não. Logo depois dessas palavras negativas, sempre vem uma informação importante. Não rasure a avaliação. Não use parênteses para palavras erradas. Então, sempre depois de uma palavra negativa, vai vir uma informação importante. Então, fique atento às palavras negativas. A pontuação. Qual o valor da pontuação? A pontuação, ela vai servir para enumerar ou para finalizar uma expressão. Então, eu tenho que ficar muito atento na hora de escrever, porque eu usei uma oração, tem um verbo. Eu vou usar outra oração, então eu tenho que fazer uma união entre as duas. Então, cada verbo, ele comporta uma oração. Então, eu falo assim, eu comprei bolo
levei para casa, guardei no armário e servi na hora do lanche. Então, comprei bolo, vírgula. Guardei no armário, vírgula. Tinha outra que eu não lembro. Levei para casa, vírgula. E servi na hora do lanche. E. Olha a conjunção. Então, eu usei vírgula, vírgula, vírgula e conjunção. Então, é a importância, né, de você conhecer aí o verbo, a oração que ele abraça, eu comprei bolo, vírgula. Levei para casa, levei, vírgula. Guardei no armário, vírgula. E servi na hora do lanche. Fechou? Ponto. Então, a pontuação, ela vai me orientar se eu fechei um pensamento ou se eu estou acrescentando alguma informação ali sobre aquele mesmo assunto, ok? Então, fiquem muito atentos às pontuações. 3. Quais palavras usadas no enunciado do texto demonstram que o exercício é de compreensão, segundo o texto, segundo o autor, o narrador diz no texto, o texto informa que, no texto constatamos que, então, fazendo referências ao texto. Então, todas as vezes que você encontrar uma palavrinha que te remete ao autor, ao texto, você tem um exercício de compreensão e a resposta está dentro dele. Ok? 4. Que palavras demonstram que a questão é interpretativa? Segundo o texto, infere-se do texto, faz inferência, ó, um com o outro, infere-se do texto, o texto com aquilo que eu conheço, depreende-se do texto, conclui-se do texto que, concluir, eu preciso também trazer para o meu conhecimento. O texto permite deduzir. Deduzir é mostrar as possibilidades além dele. É possível subentender-se a partir do texto. Qual a intenção do autor quando afirma que? A intenção. Aí você vai ter que analisar e responder com as suas palavras. Então, aí já não é mais dentro do texto. 5. O que você deve ler primeiro? O texto ou as questões relacionadas a ele? Sempre leia primeiro as questões. Quando eu vou treinar questões as avaliações da subsecretaria, da SEDUC, né? ADA, que é a avaliação diagnóstica amostral, essas avaliações que eles mudam aí as denominações, mas são sempre as mesmas. Sempre vem assim, leia o texto para responder as questões 1 e 2. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou lá e leio a questão 1 e 2. Por quê? Porque às vezes ele está me perguntando assim, a conjunção porque na frase, traz a frase da ideia de cheguei atrasado porque perdi o ônibus. Causa. Então, você precisa ler o texto para responder? Não precisa. Então, quando eu pego uma avaliação, às vezes ela vem em um texto extenso, imenso. E tá lá que é para responder as questões de número 1 e 2. Mas na questão ainda vem assim, na frase tal, na linha tal, a palavra tal tem o significado.
você leu ali, dentro do enunciado, você já sabe o significado da palavra? Você não precisa ler o texto. Então, muitas vezes, quando nós lemos o texto e depois vamos ler as questões, eu percebo que eu perdi tempo. Porque numa avaliação, um concurso, num vestibular, numa avaliação onde o tempo é contado, mesmo em um horário de avaliação que você tem uma aula para fazer, eu não posso ficar perdendo tempo à toa. Então, o que eu faço? Primeiro, eu leio as questões. Depois, se necessário for, eu já sei o que eu vou procurar no texto. Né? Então, se ele me pergunta qual o tema abordado, eu já sei que o tema está no primeiro parágrafo. Eu preciso ler o texto inteiro? Não. Basta ler o primeiro parágrafo. O autor conclui que a conclusão, onde ela fica? No último parágrafo. Eu vou ler o texto inteiro? Não. Então, eu leio aquilo que é necessário. E com isso, eu ganho tempo. Número 6. Beleza? Vamos para 6. Acelerando. Após a primeira leitura do texto, o que devo captar? O tema, que está onde? Eu já disse. No primeiro parágrafo. O tema. E eu devo resumir esse tema em uma oração. Em uma única frase. Então, consegui tirar isso? Ótimo. Quando precisa aprofundar a leitura, o que fazer em uma segunda vez? Sublinhar o tópico frasal. Sublinhar o tema. E depois eu venho destacando o quê? Aquelas palavrinhas que nós falamos lá no número 2. Eu vou destacando as conjunções. Eu vou destacando as palavras negativas. Eu vou destacando os advérbios. Gente, toda avaliação de conhecimento vem lá um advérbio para você dizer a função dele. Aí, ou vem lá assim, naquela manhã ensolarada. Aí vem lá, a expressão naquela manhã ensolarada dá a ideia de naquela manhã. Quando? Quando aconteceram os fatos? Naquela manhã ensolarada. Quando é tempo. Então, não deixe de estudar os advérbios. Advérbios de tempo, modo, causa, lugar, são os que mais caem. Advérbio de lugar. No pátio do colégio. Onde? Então, quando eu pergunto quando, quanto, como, onde, eu tenho um advérbio como resposta. Então, grifa lá os advérbios, que eles sempre vão trazer também uma informaçãozinha importante. Os adjetivos. O que é adjetivo? Vocês conhecem muito. Aposto que já brincaram. Aí vai lá na dedonha e coloca assim: minha sogra é. E taca só adjetivo ruim na coitada. Que pariu e cuidou. Tem cabimento? Pois é. Aquilo que vocês colocam lá é o adjetivo. Quando tem uma brincadeira também que a gente faz muito, que é assim. Eu vou dar as características e você vai adivinhar o que é. Aí é branco, frio, gelado. É branco, gelado. Tem no Polo Sul. Neve, branco, gelado. Adjetivos. A neve é branca, a neve é gelada, né? Então, são adjetivos que dão características a um substantivo, né? Qualidades, defeitos. Porque a gente fala mais característica quando a gente se refere a advérbio. 7.
Quando preciso aprofundar, acabei de falar esta, né? Então, 8. O que é um fluxograma textual? O fluxograma é aquele onde eu vou destacando as partes principais do texto e vou fazendo. Quem já estudou redação comigo sabe que eu vou fazendo ali um esqueleto do texto, né? Então, é um esqueleto. Então, você pega um texto imenso e transforma em um esqueleto, onde você coloca lá o tema dele em uma única frase, a informação 1 em mais uma frase, a informação 2 mais uma frase, quando você usa argumentos, né? O argumento 1, o argumento 2, a conclusão em mais uma frase. Então, você vai transformar esse texto em um esqueleto. Isso é um fluxograma. 9. Em quais momentos devo usar o fluxograma textual? No momento que eu tenho tempo, né? Então, quando eu estou fazendo aí uma avaliação para um concurso, um vestibular, eu tenho tempo de ficar lendo, relendo, transformando? Não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que ser ágil. Pegar no tranco e ir embora. Então, o fluxograma eu faço quando eu tenho tempo. 10. Você tem o hábito de ler a questão antes do texto? Explique o método mais usado por você. Então, essa é com você. Eu respondi 9 para vocês e vocês vão me devolver uma. Combinado? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só ir no grupo do WhatsApp, colocar lá a sua dúvida, ou manda aí também na aula de hoje, que eu responderei para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.